Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo venha abrir o entendimento para que vocês possam entender a vontade dele para as suas vidas. Nós temos falado sobre o casamento. Por que nós temos batido nessa tecla de casamento, matrimônio? Porque o matrimônio, o casamento, a aliança, em outras palavras, foi a instituição mais sagrada que nós podemos compreender, entender e vislumbrar que Deus fez aqui na Terra. É mais sagrada do que a igreja. O casamento é mais sagrado do que a própria igreja. Porque se não houver casamento, não há igreja. Se houver igreja, mas não há casamento, a igreja não existe. Porque quando Deus falou que não era bom que o homem estivesse só e fez a Eva, ele fez uma auxiliadora. Para a igreja do Senhor Jesus, para a igreja, quando Jesus veio, deu a vida dele por nós, e quando instituiu a igreja dele, ele enviou o outro auxiliador, que é o Espírito Santo. Quer dizer, para Adão, Deus fez Eva. Para a igreja, ele enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo. Você agora está entendendo a santidade, a grandeza, a pureza do casamento? Você está compreendendo? Veja só, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que é o Espírito Santo, né? Ele diz assim, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Quer dizer, tanto o estômago como os alimentos serão aniquilados. Aí ele diz assim, mas o corpo, o seu corpo, o meu corpo, o corpo de cada um de nós, o corpo, não é para fornicação. Quer dizer, o corpo não é para sexo. Deus não fez o corpo para ter sexo. Deus não fez o corpo para o sexo. Ele fez o corpo para quê? Aí diz aqui, o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor. O seu corpo é para ser morada do Espírito Santo, que é o casamento. É o casamento, a aliança. Deus quer fazer de você a sua morada, a morada do Altíssimo. Então ele diz, o corpo não é para fornicação, não é para sexo, não é para bagunça. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E aí ele diz assim, ora, Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E aí ele diz, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Quer dizer, a igreja. Quer dizer, você, eu, nós somos membros do Senhor Jesus, que é o corpo da igreja. Tomarei, pois, os membros de Cristo, quer dizer, o corpo, e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Claro que não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque está escrito, ou diz, serão os dois uma só carne. Aí ele complementa dizendo, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito.
Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Quer dizer, quando você recebe o Espírito Santo, quando você crê no Senhor Jesus de acordo com as Sagradas Escrituras, então você tem o direito de receber o Espírito Santo e ser um espírito com Ele. Isso é casamento, isso é matrimônio, isso é aliança. Veja a grandeza, veja a extensão, veja a grandeza do casamento, a santidade do casamento. O casamento é uma instituição, hoje em dia, falido, ou é uma instituição falida. Falida para os incrédulos, não para aqueles que são de Deus. Para quem tem uma aliança com Deus, o casamento é uma santidade. O casamento é o reflexo, é uma representação, é um símbolo, é um tipo do casamento do casal com Deus. Por isso que na Igreja Universal do Reino de Deus, o pastor que não for bem casado, ele é removido do altar, ele não pode estar no altar. Como que ele vai falar de casamento se ele tem um casamento fracassado? Como? É a mesma coisa. Como que um sujeito mentiroso pode pregar o evangelho? Se eu fosse mentiroso, eu não teria condições de pregar o evangelho, porque o evangelho é a verdade. É a mesma coisa. Se eu sou de Deus, se meu casamento é um casamento divino, então eu tenho autoridade para orar para você que tem família ou que quer constituir família. Eu tenho autoridade para abençoar o seu casamento. E é o que o bispo Renato e a Cristiane fazem todas as quintas-feiras no Templo de Salomão, às 8 da noite. Como essa semana ele vai voltar, estará nesta quinta-feira, depois de amanhã, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. E todos os demais bispos que são casados, bem casados, eles estarão fazendo a mesma reunião, orando, consagrando o seu casamento, ou ensinando você a ter ou constituir um casamento. Você que é solteira, você que é solteiro. E também orando para as pessoas cujos casamentos estão se desfazendo. Eles estarão orando, orientando, ensinando. Eles estão procurando dar aquilo que eles receberam, o que nós recebemos de Deus, nós estamos procurando dar para vocês. Diariamente nós estamos falando aqui. Nós estamos aconselhando segundo a palavra de Deus. Mas nós não estamos apenas levando um conhecimento teórico. Nós vivemos aquilo que pregamos. Se nós não vivêssemos, eu não estaria aqui, você pode ter certeza. Se eu não vivesse um casamento feliz, eu não poderia estar aqui falando de casamento feliz, porque eu estaria incorrendo no mesmo erro dos fariseus, que ensinavam a Bíblia, ensinavam os profetas, ensinavam a Torá para os judeus, mas não viviam. Jesus disse, olha, esse pessoal, vocês fazem o que eles mandam, mas não façam o que eles vivem, porque eles falam, mas não vivem o que falam, o que pregam. Então, amiga e amigo, eu tenho autoridade. Nós, da Igreja Universal do Reino de Deus, não falamos isso com orgulho, petulância, com vaidade, não. Nós falamos para tentar ajudar aqueles que estão falidos nos seus relacionamentos sentimentais, seus relacionamentos afetivos. Se você quiser constituir uma família, saiba, na Igreja Universal do Reino de Deus, os pastores, todos os pastores vivem aquilo que estão pregando. Porque quando a gente se une ao Espírito Santo, ou quando se une a Jesus, quando a gente crê, quando a gente aceita, se submete, quando nós deixamos o Senhor Jesus reinar no nosso coração, ao invés de nós reinarmos, saímos do trono do nosso coração e entregamos
e o entregamos ao Senhor Jesus, então ele arruma para que nós tenhamos um casamento feliz para representá-lo aqui na terra. Nós temos que representá-lo aqui na terra. E isso não é teórico, não. Você tem que ver. Você tem que ver. E é por isso que a Igreja Universal do Reino de Deus existe. Ela existe porque os seus pastores vivem aquilo que pregam. E quando não vivem o que pregam, eles são removidos. Eles saem por aí falando besteira, abobrinha, etc. Mas a gente não quer nem saber. O importante é que a nossa consciência é limpa. E Deus está vendo o nosso esforço para tentar ajudar os outros. Dar para as pessoas aquilo que Ele nos tem dado, o Espírito Santo. E por falar em Espírito Santo, neste domingo, nós começamos de sábado para domingo, né? À meia-noite de sábado para domingo, começamos o jejum de Daniel. E você que vai fazer o jejum de Daniel, prepare-se. Vá se preparando para eliminar da sua mente toda informação que não condiz com a palavra de Deus. Vamos eliminar os entretenimentos, vamos eliminar aqueles pensamentos fúteis e vãos que as pessoas trazem. Vamos procurar vamos procurar mergulhar no espírito de Daniel, que jejuou 21 dias para saber o que Deus queria da vida, para Deus falar com ele, revelar para ele o que ele precisava. E você que mais precisa é o Espírito Santo, não é? Então, se você quiser fazer esse jejum com o intuito de se renovar, amém, excelente. Se você não tem o Espírito Santo, não tem certeza do Espírito Santo, de ter sido batizada com o Espírito Santo, então você vai fazer com toda a sua força. Coloque toda a sua força, porque o dia que você recebeu o batismo com o Espírito Santo, você então achou o tesouro que está escondido e que só é revelado para aqueles que são sinceros, que estão buscando com sede, com fome, o precioso tesouro que Deus nos dá, que é o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Quem recebe o Espírito Santo recebe Jesus. Antigamente Jesus vivia com os discípulos, fisicamente. E quando Jesus saía para orar, eles ficavam sós e ficavam com medo. Quando Jesus voltava, eles então se animavam. Hoje, Jesus faz o quê? Ele vem para nós, ele se faz presente dentro de nós, que é o casamento. Ele entra dentro da gente e fica todo o tempo, até a nossa entrada no reino dos céus. É o batismo com o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é Jesus em espírito dentro de cada um de nós. E é isso que nós vamos buscar a partir da noite de sábado para domingo. A partir desse sábado agora, à meia-noite, começamos o jejum de Daniel e você é o nosso convidado. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.